Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este é o 28º dia das nossas meditações quaresmais. Na nossa última meditação, falamos a respeito das virtudes, fizemos uma introdução a respeito daquilo que é a virtude, de uma forma geral, e do que é ser uma pessoa virtuosa. Hoje nós vamos apresentar a classificação dos dois principais grupos de virtudes da nossa vida cristã. As virtudes que são chamadas virtudes teologais compõem o primeiro grupo e as virtudes chamadas cardeais compõem o segundo grupo. As virtudes teologais são três: fé, esperança e caridade. E as virtudes cardeais, elas são quatro: justiça, prudência, temperança e fortaleza. São João 23, ele chamava estas 7 virtudes de as 7 lâmpadas da vida cristã. De fato, elas são 7 luzes que iluminam a nossa vida. As virtudes teologais, elas são infusas na nossa alma diretamente por Deus, quando Ele nos comunica a graça santificante no nosso batismo. E essas virtudes, elas nos ligam diretamente a Deus. Elas têm a ver com o nosso relacionamento com Deus ao longo de toda a nossa vida. E as virtudes cardeais, elas são chamadas também de virtudes humanas. São as virtudes que nós somos chamados a desenvolver ao longo da nossa vida e que vão bem guiar a nossa vida moral. As virtudes, elas, de uma forma geral, elas animam e caracterizam o agir moral, o agir prático do cristão. Nós temos, então, na nossa vida cristã, aquilo que é o que nós cremos, nós temos aquilo que é o que nós rezamos e nós temos também a nossa forma própria de agir, que deve estar em consonância com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós rezamos. Nesta meditação, nós vamos falar especificamente das virtudes teologais e nas nossas próximas meditações iremos falar das virtudes cardeais uma por uma. A primeira virtude teologal é a virtude da fé. O Catecismo da Igreja Católica diz que a virtude da fé é aquela pela qual nós cremos em Deus e em tudo que Ele disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe para crer. E ao colocarmos a nossa confiança em Deus, ao crermos de fato, nós estamos professando também que Ele é a verdade, que Ele é digno de crédito e que Ele não se engana e também não nos engana. O fiel que procura viver a fé, ele não vive a fé apenas de maneira intelectual, de maneira abstrata, mas ele procura, acima de tudo, conhecer e fazer a vontade de Deus na sua vida. A fé, ela não é simplesmente um ato intelectual. Ela é um ato intelectual unido à vontade. É preciso juntar essas duas coisas, o conhecimento e a vontade. Por isso, a fé, ela é um conhecimento que exige de nós uma adesão. Dizer que acredita em Deus, mas viver como se Deus não existisse, na prática é um ateísmo. Na prática é não crer de fato em Deus. Porque se nós cremos em Deus, nós devemos saber as verdades que Ele nos revela e procurar agir em consonância com elas. Então é um ateísmo prático dizer que Deus existe e depois não viver como filho de Deus. A pessoa que verdadeiramente tem fé, ela presta uma adesão, uma submissão à vontade de Deus. A Sagrada Escritura nos diz que a fé, ela deve configurar todo o nosso modo de viver, com uma expressão que diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E São Paulo, na carta aos Gálatas, ele expressa esta realidade com uma frase belíssima, onde ele diz: minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. São Paulo viveu pela sua fé. A sua fé foi o seu baluarte, foi aquilo que norteou toda a sua vida.
A fé, ela é algo, como eu expliquei, do nosso intelecto, do nosso conhecimento, que a nossa vontade deve aderir, mas a fé, ela também deve operar pela caridade. Ou seja, aquilo que São Tiago nos diz, uma fé sem obras é uma fé morta. Uma fé que não se prova, uma fé que não dá testemunho de si, ela na verdade é uma fé ainda num estado muito incipiente ou é uma falsa fé. E o Catecismo da Igreja Católica, ele nos diz que, com relação à fé, nós devemos viver 5 realidades. Primeira coisa, nós devemos guardar a fé. Como São Paulo que diz, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. A fé deve ser guardada por nós. Segundo, a fé deve ser vivida por nós. Aquilo que nós cremos, nós procuramos viver. A fé deve ser professada por nós, publicamente. Nós devemos ser capazes de professar a nossa fé na nossa comunidade de irmãos, mas também em outros lugares. E aqui já entra o 4º aspecto, que é o testemunho, o testemunhar a fé diante de todos os homens. Porque o próprio Jesus nos diz que se nós o negarmos diante dos homens, ele também nos negará diante do Pai. E por último, o último verbo que a Igreja nos propõe diante desta realidade da virtude da fé é difundir a fé. Se de fato nós cremos e se a fé é aquilo que preenche o nosso coração e é aquilo que norteia a nossa vida, nós também devemos ter o desejo de que outras pessoas vivenciem e abracem esta mesma fé. Por isso, com relação à realidade da fé, nós somos chamados a viver estas 5 coisas: guardar, viver, professar, testemunhar e difundir a nossa fé. A segunda virtude teologal é a virtude da esperança. Nós falamos bastante a respeito da fé e falamos bastante a respeito da caridade, mas da esperança quase não falamos. E ela é uma virtude fundamental, especialmente nos tempos em que nós estamos vivendo, que se tornou um tempo bastante materialista, em que as pessoas têm se apegado apenas às realidades do mundo presente e têm se esquecido das realidades eternas. O Catecismo da Igreja Católica, ele define a virtude da esperança da seguinte maneira: é a virtude pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, confiando nas promessas de Cristo, apoiando não em nossas próprias forças, mas no auxílio da graça divina. E o Catecismo diz ainda que a virtude da esperança, ela responde à aspiração de felicidade posta por Deus no coração do ser humano. Numa das nossas primeiras meditações, nós vimos que Deus colocou no nosso coração um desejo dele, um desejo de procurar a Ele e que o nosso coração está inquieto enquanto não repousar nele. A virtude da esperança, ela vem ao encontro deste nosso anseio, dessa nossa busca. E a virtude da esperança, o Catecismo diz que ela nos protege contra o desânimo. Ela nos protege contra o desânimo porque nós sabemos que as tribulações que passamos nesta vida, os maus momentos, as situações de sofrimento, elas são passageiras, mesmo que durem a vida inteira. O que é esta vida diante da eternidade? Santa Teresa d'Ávila dizia que se nós compararmos esta vida com a eternidade, esta vida não passa de uma espécie de noite dormida em má hospedaria. É nada, é uma noite tormentosa, mas ela passa rápido também e o dia vem logo em seguida. E a virtude da esperança, ela também nos preserva do egoísmo e ela nos conduz à felicidade da caridade. Porque se nós sabemos que temos uma vida eterna pela frente, nós devemos ter a consciência de que as nossas ações, elas têm um peso de eternidade. O bem que eu faço me acompanhará para a eternidade, mas também as obras más que eu faço me acompanharão para a eternidade e terão consequências também na minha alma. Então, por isso, a virtude da esperança, ela nos preserva do egoísmo, no sentido de que nós precisamos nos prender de nós mesmos para amarmos a Deus e para amarmos o nosso próximo,
para assim também nós podermos, já vivendo em comunhão com eles aqui nesta terra, vivermos em comunhão com eles na eternidade. O cardeal Ratzinger, antes ainda de ser o Papa Bento XVI, ele, num dos seus escritos, ele disse que esta fé, que tem um caráter escatológico, ou seja, que pensa nas coisas futuras, que pensa na eternidade, não significa um esquivamento do momento presente, da história presente. Ele diz, mas pelo contrário, a fé no Cristo ressuscitado, no Deus que dá a vida para além da morte, impõe responsabilidade, dá importância ao presente, pois este é colocado sob a medida do eterno. Então, o nosso tempo presente precisa ser colocado sob a medida do eterno. Aonde é que você quer passar a tua eternidade? Aonde é que você quer viver a tua vida imortal? Esta vida é passageira e nós devemos nos ancorar na esperança. Um autor cristão chamado C.S. Lewis, ele no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele tem um capítulo dedicado à esperança que é fabuloso. E ele diz o seguinte: a esperança é uma das virtudes teologais. Isso quer dizer, ao contrário do que o homem moderno pensa, o anseio contínuo pelo mundo eterno não é uma forma de escapismo ou de autoilusão, mas uma das coisas que se espera do cristão. Não significa que se deva deixar o mundo presente tal como está. Se você estudar a história, verá que os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente os que mais pensavam no outro mundo. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes neste aqui. Se você aspirar ao céu, ganhará a terra de lambuja. Se aspirar à terra, perderá ambos. E o C.S. Lewis continua ainda. A maior parte das pessoas, se tivesse aprendido a examinar profundamente os seus corações, saberiam que querem e querem com veemência algo que não pode ser alcançado neste mundo. Existem aqui coisas prazerosas de todo tipo que nos prometem isso que requeremos, mas nunca cumprem o prometido. E aí ele vai dizer o seguinte, que Deus, ele colocou no nosso coração desejos e todo desejo ele tem um correspondente. Deus não teria colocado nenhum desejo no nosso coração se esses desejos não pudessem ser satisfeitos. E ele vai formular o seguinte pensamento: olha, se eu tenho a sede, existe a água. Se eu tenho a vontade de comer, existe o alimento. Se um patinho na natureza tem o desejo de nadar, existe lá a água, uma lagoa. Mas ele diz o seguinte: eu encontro no meu coração um desejo que nada, nem ninguém nesse mundo pode satisfazer. Diante disso, eu só posso concluir que eu fui feito, que eu fui criado para um outro mundo. E aí ele conclui esse seu argumento de maneira genial. Preste atenção no que ele diz. Tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela minha verdadeira terra natal, a qual só encontrarei depois da morte, e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Tenho de fazer com que o principal objetivo da minha vida seja buscar esta terra e ajudar outras pessoas a buscá-la também. Nós precisamos cultivar no nosso coração a virtude da esperança, ter o desejo de Deus, ter o desejo das coisas do céu, para aqui nesta terra agirmos bem em consonância com aquilo que é o nosso desejo fundamental de eternidade. E por fim, nós vamos agora falar sobre a terceira virtude teologal, que é a virtude da caridade. E o Catecismo da Igreja Católica define assim esta virtude: é a virtude pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos a Deus por si mesmo e ao próximo como a nós mesmos, e também por amor a Deus. E nós vemos na Sagrada Escritura, no Evangelho, que Jesus ele foi amado pelo Pai e
o amor que ele recebeu do Pai na eternidade, ele comunicou esse amor para conosco, nos amando até o fim, entregando a sua vida na cruz. Da mesma maneira como Jesus foi amado pelo Pai, e ao receber esse amor do Pai, ele nos comunicou este amor do Pai, ele não guardou para si, Jesus também espera que os seus discípulos que foram amados por ele não guardem esse amor para si, mas comuniquem também esse amor ao próximo. Assim como Jesus foi amado pelo Pai, ele nos amou. Assim como nós fomos amados por Jesus, nós devemos amar o nosso próximo. Esta é a lógica do cristianismo. A caridade, ela assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar, elevando-a à perfeição sobrenatural do amor divino. E os santos, eles nos dizem que tem 3 maneiras que nós podemos viver esta realidade do amor. Podemos viver o amor ou como escravos, ou como mercenários, ou como filhos. Se nós amamos apenas por medo do castigo que nós poderíamos receber, ou por medo do castigo eterno, o nosso amor é um amor ainda de escravo. Se nós amamos apenas esperando receber de Deus a recompensa, ou às vezes por interesse, o nosso amor é um amor mercenário. Mas se nós amamos porque Deus nos pede para amá-lo e porque o amor é um bem em si mesmo, então nós estamos amando como filhos. A finalidade de todas as obras é o amor, nos diz Santo Agostinho. Este é o fim, é para alcançá-lo que corremos, é para ele que corremos, e uma vez chegados, é nele que repousaremos. São Pio X, no seu Catecismo Maior, ele nos diz que um cristão, ele deve, ao longo de toda a sua vida, fazer atos de fé, de esperança e de caridade. Isso na sua vida de oração, como também na sua vida prática. Muitos de nós católicos talvez até aprendemos em algum momento na nossa catequese a fazer os atos de fé, de esperança e de caridade, mas talvez isso caiu no nosso esquecimento. Então, como proposta para esse dia, eu não vou deixar nenhum texto bíblico e nenhuma frase. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o ato de fé, o ato de esperança e o ato de caridade, para que durante todo esse dia você possa fazê-los em algum momento da sua oração. Pode ser até mais de uma vez por dia. E, quem sabe, contrair esta prática, esta virtude de rezar esses atos de fé, de esperança e caridade ao longo da sua vida, para assim aumentar a sua confiança em Deus, aumentar o seu desejo por estar com Ele na eternidade e aumentar também o seu amor a Ele, que é o nosso Deus e nosso Senhor. Deus te abençoe.